Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para a segunda edição do nosso giro de notícias de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui. Então, meu amigo, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu conto com a sua inscrição. Se inscreva, que é muito importante, beleza? Se inscreva, venha fazer parte. Estamos buscando aí os 230 mil vascaínos aqui no canal. Tá faltando pouquinho, então se você não é inscrito, se inscreva agora. E deixa o like também, que o like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, beleza? Todos os dias tem conteúdo sobre o Vascão aqui no canal Machão da Gama. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou hoje a tabela com os detalhes e você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Leandrinho, que tem duas propostas na mesa para deixar o Vasco da Gama. Também vamos falar sobre Lucas Zuccarello. O Vasco ativou ali uma opção de compra e adquiriu mais 20% do jogador. Vamos falar também sobre Douglas Luiz. Será que tem possibilidade do Douglas Luiz pintar no Vasco em 2026? Enfim, tudo isso você confere depois da vinheta, a vinheta que rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E você sabe que o canal Machão da Gama é um oferecimento da Betsul. A Betsul é nossa parceira aqui. Tá começando os campeonatos estaduais, tá começando também o Campeonato Brasileiro no dia 28 pro Vasco da Gama. Então, eu chamo você para vir para a Betsul. Na Betsul você tem as melhores super odds, é o lugar certo para você jogar com responsabilidade. Gosta de fazer suas apostas esportivas? Vem pra Betsul, meus amigos. As melhores super odds estão aqui. Na Betsul você também encontra os joguinhos, os slots, enfim. Tudo você tem na Betsul. A Betsul tá pagando. Pode vir, pode vir. Betsul, parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui no comentário fixo, beleza? Betsul, a sua bet de norte a sul. Bom, vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, porque a CBF divulgou hoje a tabela desmembrada, né, do Campeonato Brasileiro. A gente já sabia que o Vasco ia estrear contra o Mirassol, mas agora tá definido a data certinha e o horário. O Vasco estreia fora de casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer no dia 28 de janeiro, quarta-feira, 8 horas da noite, lá no estádio Melão, né, o estádio do Mirassol. Então, dia 28, quarta-feira, às 8 horas da noite, Mirassol e Vasco da Gama, estreia do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro Série A. É isso aí, meu amigo. O Campeonato Brasileiro esse ano já começa em janeiro. Junto aí com o Campeonato Carioca, a gente que não tá muito acostumado com isso, né? Geralmente o Campeonato Carioca primeiro semestre de Campeonato Carioca, depois ali por volta de abril começava o Brasileirão. Agora não, é tudo junto em janeiro, temporada esse ano diferente aí com as mudanças da CBF. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho a se adaptar, hein? Confesso que eu preferi o campeonato começando ali no mês de maio, por ali, abril, enfim. Mas agora, meu amigo, 28 de janeiro já tem Brasileirão, Mirassol e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. 8 horas da noite, a estreia do Vasco na Série A. Bom, vamos falar agora aqui, meus amigos, sobre um jogador que tem duas propostas para deixar o Vasco da Gama. Estou falando do lateral esquerdo Leandrinho. Nos próximos dias o Vasco deve definir a situação do lateral esquerdo Leandrinho. Ele tem duas propostas para deixar o Vasco em definitivo. Os clubes que conversam ali com o staff do atleta são o Al Sharjah dos Emirados Árabes e o Midtjylland da Dinamarca. Esses dois clubes têm interesse para levar o Leandrinho em definitivo. O valor da proposta pode chegar aos 4 milhões de dólares. Na coletiva realizada essa semana, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, revelou que Leandrinho pediu para deixar o Vasco, pediu para ser negociado, buscando ali mais espaço para jogar. O Vasco ainda está estudando, né, os detalhes de uma possível transação, mas como o Leandrinho pediu para deixar o Vasco, né, é muito difícil que permaneça. Afinal de contas, é um jogador que não vinha sendo utilizado pelo Fernando Diniz, então assim, não faz sentido o Vasco, de certa forma,
atrasar, né, a carreira do cara, atrasar o futuro dele, já que ele tem proposta para sair e não vem sendo utilizado, a tendência é que a negociação avance e realmente se concretize, né, para o Leandrinho deixar o Vasco. Ele tem 2 propostas na mesa para deixar o Gigante da Colina. Então, nos próximos dias a gente deve ter a definição aí da situação do Leandrinho. Vamos falar agora de uma jovem promessa do Vasco da Gama, talvez o maior destaque da categoria sub-20 do Vasco da Gama, que é Lucas Zuccarello. O Vasco ativou a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos do meia Lucas Zuccarello, de 19 anos de idade, que é cria da base do Sport. O Vasco tinha até essa terça-feira para poder ativar essa aquisição e assim fez, segundo apurou a reportagem do Globoesporte.com. Na nova divisão percentual do atleta, o Vasco agora terá 75% do passe do jogador, enquanto o Sport Recife fica com 25%. Pela compra desses 20% estabelecidos em contrato, o Sport vai receber R$550 mil em 5 parcelas. Então, uma negociação baixa, né? Eu acho que o Vasco fez um bom negócio. Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, trazido ali pelo gerente da base Rodrigo Dias, com quem o jovem havia trabalhado lá no próprio Sport Recife. Em 2024, Lucas Zuccarello marcou 7 gols e deu 10 assistências na base vascaína. E no ano passado ele chegou a treinar, né, com o time principal, fez alguns jogos ali com o time principal, com o técnico Fábio Carille, mas com o Fernando Diniz não teve muitas oportunidades e acabou voltando para o Sub-20. Recentemente ele renovou o contrato até 2028. Então o Vasco comprando aí mais uma porcentagem, né, do Lucas Zuccarello, mais 20%. Enfim, é um jogador que tem futuro, uma aposta do Vasco aí para o futuro próximo, né? Vamos dizer assim. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Douglas Luiz, cria da base do Vasco, né? E a gente escutou bastante aí nas últimas semanas que existia a possibilidade do Douglas Luiz pintar no Vasco para a temporada de 2026. O nome dele estava forte ali nos bastidores e o Admar Lopes falou sobre essa possibilidade de Douglas Luiz do Vasco. Confira só. Eu já tinha falado anteriormente que eu não gosto nada de falar de jogadores que têm contrato com outros clubes. Pronto, posso falar em relação ao atleta em causa porque é um jogador com uma história e um passado e uma formada aqui no clube que demonstra vontade, e nós também temos vontade de ter jogadores que tenham um passado, que tenham uma conexão ao clube, que tenham uma conexão à torcida. As portas estarão sempre abertas desde que corresponda à realidade financeira do clube. Não houve qualquer tipo de contacto. Acho difícil porque houve o clube que atentou dos direitos desse jogador em causa, acabou de o contratar há 6 meses atrás por uma verba muito alta. As portas estarão abertas quando seja o bom momento e quando financeiramente seja possível, que eu não acredito que seja neste momento. Tá aí, né? Praticamente coloca panos quentes, praticamente dá adeus, né? Qualquer possibilidade do Douglas Luiz vir para o Vasco nesse momento. É realmente uma negociação muito difícil. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!